Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica inicia este domingo a Semana Maior, é a Semana Santa, vivida este ano, ainda com constrangimentos ditados pela pandemia, a remeter também nestas circunstâncias para o núcleo de cada celebração, a começar pelo Domingo de Ramos. Temas que vão agora merecer o comentário do Padre João Lourenço, que está hoje connosco, e cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre João, por estar connosco, de facto, para um comentário bíblico, ou textos que se vão escutar nas celebrações deste domingo. Pedi-lhe que iniciássemos por uma referência a esta centralidade da Semana Santa em todo o percurso da liturgia, também na experiência crente, como núcleo da fé cristã, da fé católica. Então, boa tarde aos nossos telespectadores. De facto, nós entramos naquilo que designamos habitualmente como a Semana Central, a Semana Maior, que até é uma forma tradicional de se referir à Semana Santa, centrada nos dois passos fundamentais, vamos dizer três, um primário e dois centrais. O primário é exatamente este que vamos viver no Domingo de Ramos, que é a chegada de Jesus a Jerusalém, e depois os dois centrais, que é a sua morte, a dimensão pascal da sua entrega e a ressurreição. E desde as origens, este foi entendido, aceite, porque é o acontecimento, como o acontecimento central da fé, porque é a partir dele que nós temos os critérios para interpretar a vida de Jesus e é a partir dele que a Igreja se constitui. Portanto, há aqui, na Semana Santa, a vivência de uma realidade fundamentante e, ao mesmo tempo, a vivência de uma realidade fundamentada. Fundamentante porque dá identidade e consistência à vivência cristã. Uma realidade fundamentada porque ela este acontecimento é a leitura daquilo que é a expressão dos textos bíblicos. Ela é fundamentada na própria tradição judaica, que também tinha o momento da Páscoa como um momento marcante da sua identidade, da sua presença no mundo. Refere-se aí da experiência da fé, é exatamente nós, tal como os judeus, que viviam a sua identidade pascal na experiência da sua fé um pouco por todo o mundo, nós a vivemos desde as origens cristãs até os dias de hoje. E, portanto, a Semana Santa é o tempo oportuno para vivermos esta realidade. Esta Semana Santa em concreto não será vivida com manifestações de diferente ordem, mas nomeadamente procissões, enfim, que são a expressão, de facto, do núcleo dessas vivências. Sim. Algumas limitações, mas creio que algumas limitações que têm esta característica mais de vivência social. Sim. E de partilha abrangente da fé. Mas nada disso impede que não se possa viver em profundidade, porque o central, os momentos centrais desta Semana Santa vão ser vividos na mesma, mesmo que em muitas circunstâncias tenhamos de viver em regime, em situação, em modelos ou em modos de online. Mas o importante é que, de facto, nos deixemos interiorizar e valorizemos o mistério que celebramos. O Padre João Lourenço é natural do norte, não é? Do Minho, creio eu. Sou natural de Braga. De Braga, onde essas expressões acabam por ser muito... São muito ricas e muito sensíveis e a não existência provoca, de facto, um bocadinho rupturas. Eu ainda há dias, estando lá, ouvi uma sobrinha minha dizer que o ano passado chorou o dia todo porque não houve possibilidade de partilhar entre a família e também não houve possibilidade de partilhar na expressão social. Portanto, mas este ano dizia, mesmo com o confinamento, eu vou procurar, pelo menos a nível da família, este ano vamos tentar fazer alguma coisa. E, portanto, há aqui uma dinâmica, porque também é um motivo muito bonito em que as pessoas se congregam à volta. É porque, no fundo, isto é interessante. Nós estamos no Domingo de Páscoa e a expressão mais bonita da vivência pascal nesse contexto é o tema da ressurreição, porque é Domingo de Páscoa. Mas tudo se realiza à volta da cruz. Sim. É a visita da cruz, é o beijar da cruz, é a visita da cruz. Portanto, para mostrar que o ressuscitado é o crucificado.
e que é pelo crucificado, pela entrega de Jesus, que nós temos esta vida nova que nós vivemos e que acreditamos profundamente. E convém passar a mensagem também este ano, que talvez seja melhor esperar alguma coisa e não fazer tantas manifestações sociais. Não, é que não vai haver, certamente, até a expressão, possibilidades de o fazer, mas... Isso não impede não impede que não se possa viver interiormente essas dimensões, quer na partilha próxima, quer um bocadinho na abrangência, com cuidado e prudência, para celebrarmos e vivermos isto, porque o confinamento, se é social, não pode nem deve ser espiritual. E esse, sobretudo, é que interessa, de facto, e neste caso é aquele que nós estamos a falar. Eu não quero neutralizar a importância do outro, mas mesmo que o outro esteja um bocadinho reduzido, já está melhor que o que estivemos, mas o espiritual pode aí desempenhar uma função importante complementar. E vamos, enfim, ao essencial de cada um dos dias. Desde logo este Domingo de Ramos, iniciamos essa análise escutando um texto que normalmente é lido no início da procissão do Ramos, precisamente, e que introduz no sentido que este dia significa. Quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está na vossa frente, e imediatamente, ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, no qual ainda ninguém se sentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor tem necessidade dele, e imediatamente o enviará de volta para aqui. Eles partiram e encontraram o jumentinho preso junto a uma porta, do lado de fora, na rua, e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam diziam-lhes: Que estáis a fazer soltando o jumentinho? Eles disseram-lhes como Jesus tinha dito, e deixaram-nos ir. Levaram então o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as suas capas e sentou-se nele. Muitos estenderam as suas capas pelo caminho, e outros ramos que tinham cortado nos campos. E tanto os que iam à frente, como os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que chega do nosso pai David. Hosana nas alturas. Padre João Lourenço, a chegada a Jerusalém não é só simbólica, há de facto uma carga histórica muito grande no que significa este chegar à cidade de Jerusalém. Sim, este é a última etapa do itinerário de Jesus. Portanto, toda a vida de Jesus é itinerante, ele é um profeta itinerante, é um profeta de proximidades com as pessoas e, como qualquer profeta que o era, e ele era assim também acreditado, para além de outras formas de acreditar a ação de Jesus, ele também era acreditado como um profeta. E ele vai à cidade dos profetas. Jerusalém era a cidade que matava os profetas, mas era também aquela onde os profetas exerceram e deram voz e eco à palavra de Deus, que estavam, que eram mensageiros. E, portanto, esta é a última etapa. E é um texto maravilhoso, porque faz um enquadramento muito bonito dentro de uma perspectiva, porque não só significa a chegada, a proximidade de Jesus e a sua entrada em Jerusalém, mas também define aqui a identidade deste Messias que é esperado. Ao contrário do judaísmo da época, e eu diria quase de todas as épocas, do judaísmo de quase todas as épocas, nós temos neste texto uma série de sinais que identificam um messianismo diferente. O messianismo dos simples, dos pobres, o messianismo do serviço, da disponibilidade. E está representada exatamente nestes sinais do jumentinho, de um grupo que não seria muitíssimo numeroso. Esta chegada de Jesus a Jerusalém não é nenhuma invasão zelota. Acompanhavam grupos, pessoas que estavam próximas, que vinham da Galileia ou que ao longo do caminho se entusiasmaram pela sua mensagem. Mas é toda uma marca de um messianismo, de uma salvação que é muito próxima ao tempo de Jesus, já anunciada, e o profeta e o autor recorre aqui, já anunciada pelos últimos profetas.
designadamente por Zacarias, porque é dele que vem esta profecia, que o Messias futuro virá em sinais de simplicidade e pobreza, não montando, não um grande cortejo, mas simbolizado num simples burrito, num simples jumentinho, e será aclamado por aqueles que lhe estão próximos. Portanto, a chegada de Jesus é, de facto, uma chegada diferente, dá uma marca diferente àquilo que o messianismo judaico esperava e deixa ficar, de facto, os traços daquilo que depois o próprio Jesus vai viver ao longo dos dias que, com esta cerimónia, anunciamos. Portanto, é um texto muito, muito rico, carregado de significado, não renuncia o texto àquilo que era o centro da tradição judaica, porque o centro da tradição judaica dizia que o Messias viria da família David, cá está, o reino do nosso pai David, mas não pela espada, nem pelo poder, pelo esmagamento que também David se serviu em algumas das circunstâncias, mas pelo serviço, pela simplicidade, eu diria quase pelo contágio. E com esta marca de vir em nome do Senhor, não como um rei... Não é um rei que vem... Aliás, é muito bonito, em toda a paixão, que Jesus, e antecipado um bocadinho, logo no Jardim das Oliveiras, Jesus reza para fazer a vontade do Pai. Não é para fazer a sua vontade. E os discípulos não rezam porque ainda não estão disponíveis para fazer a vontade do Pai, dormem. E então, nós temos aqui já essa marca. Jesus vem para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é aquela que se impõe, mas é aquela que se propõe, como eu costumo dizer muitas vezes. E avançamos nesta nossa análise agora para os 3 textos que fazem parte da missa, desta missa do Domingo de Ramos, desde logo a primeira leitura de Isaías, onde se profetiza aquilo de facto que depois acontece com Jesus, não resisti nem recuei um passo nessa paixão. Os 2 textos, e já agora uma palavra que talvez possa enquadrar, até aproveitando bem o tempo, os 2 textos, a primeira e a segunda leitura, são 2 textos que ajudam a enquadrar o sentido da paixão que depois nos é narrada. E uma das figuras que está sempre presente neste enquadramento é a figura do servo de Yahvé. O servo de Yahvé, que também salva pelo sofrimento, numa figura desconcertante para a época, mas que os seus seguidores aceitaram e certamente também vem da própria proposta de Jesus. Jesus tinha certamente consciência, e eu acho que isso é muito importante, que a sua salvação não vinha pelo poder, e vemos que as pessoas que estão à próxima dele não são a intelectualidade judaica. A intelectualidade judaica não aceita o messianismo de Jesus. Eles querem um messianismo, eles esperam um messianismo diferente. Quer os fariseus, quer os saduceus, quer as elites dos rabinos, não advogam, não estão à espera. O movimento de Jesus triunfa exatamente por esta diferença. E vemos que aquilo que era uma proposta que se impunha, quase que acabou por desaparecer. E portanto, quer a primeira leitura, buscando na figura do servo de Yahvé de Isaías, quer a segunda leitura, que nos fala da humilhação, da encarnação. Essa obediência até à morte e morte da morte e morte de cruz. E tudo isso resulta da doação. Deus deu o seu Filho ao mundo. E ele aceitou este desafio. E aceitou-o com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Provavelmente, como qualquer ser humano, também Jesus tinha algum receio ao sofrimento, como temos todos. Não há que estranhar. Mas aceitou como vontade última do mistério da salvação que Deus propõe. E, portanto, uma leitura e outra ajudam-nos a enquadrar muito bem a narrativa da paixão. Que é apresentada no Evangelho, no caso de Marcos, no capítulo 14, não é? 14 e 15. 14 e 15, neste texto, de facto, um enredo bastante longo, que, enfim, de alguma forma conflui nesse crucifica-o que é gritado pelo povo. Nós temos nesta narrativa, como nas outras, e elas são muito próximas,
quer Mateus, Marcos e Lucas, estão muito próximas. Nascem de um fundo comum que seria a primeira recolha desta tradição, desta memória, primeiro oral e depois escrita, da comunidade dos próximos de Jesus, daqueles que eram próximos e que deram continuidade, não é? Esta memória oral e escrita depois foi enriquecida com elementos muito próprios das diferentes comunidades. Mateus, uma comunidade judaica muito sensível às tradições judaicas, Marcos, uma comunidade de Roma muito sensível àquilo que era viver a fé num contexto difícil e diferente. Lucas, marcado pelo seu humanismo grego e pela sua cultura grega, numa atenção mais propriamente, eu diria, às situações de fragilidade humana. Em Marcos, nós temos 3 momentos que eu diria que são muito bonitos. Primeiro, são os antecedentes, em que esta narrativa é enquadrada. Jesus vai a Betânia e o narrador oferece-nos um episódio singular que lá acontece. Uma mulher que chega e que unge Jesus, e temos a reação hostil e temos esta palavra de Jesus, que sente que nesta unção se pré-anuncia, se está já quase que a abrir o véu daquilo que vai ser a sua própria a morte, a sua unção na sepultura. Depois temos o contexto pascal, que já é importante referi-lo e realçá-lo. O contexto pascal, tudo acontece em paralelo, mas dentro de uma nova perspectiva daquilo que era também a tradição pascal, recorrendo àquilo que também já o próprio judaísmo, em muitos setores, principalmente ao nível dos profetas, e recordo aqui o texto do capítulo 31 de Jeremias, falam de uma nova aliança. A Páscoa era o momento da aliança, o Cordeiro era o Cordeiro da aliança de Deus com o seu povo. Jeremias já vai propor que há uma aliança nova, que já não vai vir a partir de fora, mas vai nascer a partir do coração, e Ezequiel também vai falar exatamente na época do exílio que Deus tem uma nova aliança, e esta aliança passa pela conversão do coração. Ora, tudo isto é aqui também apresentado como contexto. E depois segue-se então os diversos momentos da paixão, que são desde a prisão, o interrogatório, a presença de Jesus na autoridade judaica e na autoridade política, nos sumos sacerdotes, nos gestores, podemos assim dizer, espirituais do judaísmo da época, e no gestor político, que era Pilatos, nessa altura. E depois, naturalmente, a condenação com a expressão suprema no alto do Calvário, que é a entrega plena da vida. Não é? Toda esta forma de apresentar, de descrever com muitos pormenores, e nessas várias partes, como acabou de referir o Padre João Lourenço, acabam por dar densidade também ao próprio mistério que se vive da paixão, morte e depois da ressurreição de Cristo. É muito bonito porque estes textos estão carregados de elementos de grande sentido histórico, estão carregados de elementos que identificam o contexto geográfico, que é uma coisa importantíssima, e estão cheios de personagens que intervêm nos seus diversos movimentos, nas suas diversas ações. E o que é que mostram estas personagens? Dão realismo, de facto, ao acontecimento? Estas personagens testemunham o realismo, que não é um texto criado a partir de uma ficção, mas que é um texto que envolve a memória de grupos, de pessoas, de seguidores que estiveram junto do Mestre, que viveram. Era uma prática de condenação, de facto, que existia à época, não é? Sim, a condenação é uma prática que não é? É uma prática judiciária que existia. Às vezes há autores que dizem que esta prática era meramente romana, mas não é. Há memórias de momentos em que os próprios judeus a utilizaram. E a utilizaram, por exemplo, estou a lembrar-me de Alexandre de Janeu, um dos reis do primeiro quartel do século I a.C., portanto, por volta de 103 a 77, que mandou matar, porque não lhe obedeciam e ele era contra,
800 fariseus e pregá-los em cruz à volta de Jerusalém para servir de exemplo aos outros. Portanto, este caso está muito... E o próprio judaísmo achava que este martírio ou esta condenação pela morte era o sinal da blasfémia, ou seja, da rejeição que Deus fazia daqueles que eram pecadores. E é nesse contexto que Jesus é condenado. Ele é pecador porque quer destruir o templo, faz filho de Deus e é contra o sábado. São as três grandes acusações. Não é uma acusação política, apesar de muita gente a pensar. É evidente, é real, não é um trabalho feito a partir das interpretações cristãs que Jesus não representava um poder, não representava uma ameaça para o poder político romano. Não tinha armas, não tinha exército, não tinha baluartes, não se refugiou em nenhum castelo, andava nas proximidades das povoações. Portanto, as condenações são essencialmente religiosas, que depois são convertidas em processo político diante do governador. Dessa acusação de ser o rei dos judeus. Deve ser o rei dos judeus, mas no fundo é exatamente uma realidade que eu diria que tem uma dimensão religiosa e é nesse contexto que Jesus dá a vida. E isto depois é trabalhado teologicamente para o sentido da redenção. E é tudo isso que se celebra neste Domingo de Ramos, daí um texto tão extenso que é lido precisamente por uma densidade de vida também que se celebra ao longo da Semana Santa. Este texto eu diria, é a porta, é abrir a porta a tudo quanto vem depois. Não é? Depois vamos celebrar momentos especiais deste mistério, momentos que dão densidade, mas não dão a extensão. A extensão está toda aqui. A extensão do acontecimento da Semana Santa está toda nestas narrativas da paixão. Depois, são celebrados momentos particulares, concretamente na quinta e na sexta-feira santa. De facto, neste enquadramento que o texto nos dá e que o Domingo de Ramos nos dá para depois a celebração, como um grande pórtico para a celebração ao longo da Semana Santa. Agradeço-lhe, Padre João Lourenço, ter estado aqui a apresentar estes textos, contextualizando-os também nas celebrações que fazemos e desde já uma Santa Páscoa para si. Aproveito igualmente para desejar a todos uma Santa Páscoa e aproveitando isto vivendo um bocadinho estas próprias contingências, poderem interiorizar e beneficiar, complementar aquilo que não se pode viver tão social, viver mais espiritual. Muito obrigado, que assim seja de facto que aconteça. Mais logo, acompanhe a nossa emissão na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.